Mas esse exame é excelente, cara, porque lá no meu consultório mesmo tenho muitas pacientes com desbiose. E aí você fala, cara, como que eu vou diagnosticar? Será que é falta do quê? É bactéria boa, bactéria ruim, é fungo? Ela tá produzindo, às vezes, tem um aumento dessas bactérias hiperprodutoras de fermentação e tudo mais. E esse exame, esse teste, para mim, foi uma mão na roda, porque ele clareia e te mostra o que tá errado e o que você precisa fazer, né? Bem-vindos a mais um episódio do Laudo Bom da Vida, o podcast da Testify, onde a gente discute inovação em saúde. E hoje, prazer de receber aqui o Dr. Leonardo Lourenço, que é médico endocrinologista, nutrólogo, especialista em medicina integrativa e uma das referências no Brasil em reposição hormonal, em terapia de reposição hormonal. Muito obrigado pela presença, obrigado por aceitar nosso convite. E já vou te pedir, se apresenta para quem nos ouve e já faz uma introdução sobre a sua principal linha de atuação. Legal. Boa tarde, pessoal. Prazer, Leonardo Lourenço. Então, uma das áreas que eu atuo é do ramo dentro da endocrinologia, mas gosto também da medicina integrativa e nutrologia, mas gasto minhas horas estudando e amo o assunto da reposição hormonal, principalmente mulheres na menopausa e homens. Mas hoje eu acho que o que eu mais atendo seria o público da obesidade em si, emagrecimento. Porém, a gente não consegue ficar só dentro de uma área se você quer atuar com esse perfil de paciente, né? Então, você tem que ir para a área até da psiquiatria muitas das vezes, que é uma das causas de obesidade em si. A gente tem que ir para a área da psicologia, às vezes ir para a área da cardiologia, principalmente quando a gente fala de reposição hormonal. E é uma área que eu gosto bastante e já trabalho há bastante tempo. Legal, legal. E da parte de emagrecimento, a obesidade a gente pode considerar que é uma doença inflamatória, né? Ela tem todos os... E a inflamação, ela também envelhece. Pra caramba. Eu fiz até um post recentemente do pessoal defendendo a obesidade, né? Falando, eu sou obeso, mas sou saudável. Sempre surge esses termos, né? E aí eu falei, cara, beleza, se os seus exames estão ok, isso é só uma pontinha ali do iceberg. Ele não consegue ver tudo, né? Principalmente porque a gordura é algo inflamatório. Quando você pede um exame laboratorial comum, ele não vai conseguir te falar o fator inflamatório ali. O médico do posto vai pedir um hemograma, um sódio, um potássio, mas ele não vai ver fatores inflamatórios em si, né? Então, a gordura é inflamatória, isso atrapalha na longevidade, atrapalha na questão também de saúde do indivíduo, e isso pode acarretar uma série de problemas, né? Que a gente pode ir desde distúrbios hormonais, endócrinos, quanto distúrbios nutricionais, distúrbios também de intestino. Então, inflamação crônica gera doença, né? Comentou sobre distúrbios de intestino, as disbioses são um dos fatores, um dos biomarcadores de envelhecimento, né? Então a gente tem ali, acho que a publicação mais recente tem uma atualização para 12 biomarcadores de envelhecimento, que estão a senescência celular, estão a desbiose intestinal, a depressão das células-tronco. O mais famoso com relação a envelhecimento sempre foi o comprimento dos telômeros, né? Mas hoje já parte muito também para a questão das doenças inflamatórias crônicas, né? A inflamação crônica como envelhecimento. E o paciente obeso, ele está em constante cronicidade de inflamação, né? Com certeza. A parte intestinal é super importante porque vai trazer essa absorção de vitaminas e é um olhar que poucas pessoas fazem. E não tem um exame para eu ver, principalmente flora bacteriana, no comum, né? Se você for num postinho ou num laboratório comum. É mais questão de acessibilidade, né? É questão de acessibilidade. E também você não consegue ver, né? Como é que você vai fazer uma anamnese de como tá o intestino do cara, como tá funcionando. Tem alguns sinais que o médico, quando ele tá com o alerta ligado, ele vai sentir, né? A própria distensão abdominal a certo tipo de alimento é um fator importante, né? Mas o intestino pode também atrapalhar até na parte mental. Então, a pessoa que tem obesidade, ela tem, às vezes, uma depressão ou uma ansiedade. Isso porque o intestino dela, que era para estar produzindo todo o maquinário energético
para ele, por cérebro trabalhar, ele tá mal funcionante. Ele não tá absorvendo direito e nem tá produzindo serotonina, dopamina, dessa forma. Então, o indivíduo ele começa a compensar essa falta de neurotransmissores com outras coisas. Aí eu quero serotonina o tempo inteiro. Então, eu vou querer doce, chocolate, besteira. E isso vai acarretar no aumento do apetite também. É muito legal ter comentado sobre acessibilidade, né? Porque logo no começo da Testify, a gente usava muito o termo democratização da alta complexidade. Legal. E aí eu comecei a não gostar muito da terminologia, mas na prática é isso, porque se nós pensarmos lá em 2006, quando teve o sequenciamento do primeiro genoma, ele custou bilhões de dólares, né? Se eu não me engano, 1,6 bi para fazer o primeiro sequenciamento. E hoje a gente consegue fazer o sequenciamento na nossa rotina laboratorial, mas mesmo assim a percepção é de que ele é muito caro. Sim. Né? Ele já está muito acessível, perto do que ele era, mas a percepção ainda é que ele é muito caro. E dolarizado. Então, com toda a variação econômica que a gente tem, é natural que o preço, cada vez mais, essa corda estique. Né? Mas a nossa grande briga aqui é exatamente... A nossa luta é tornar essas análises, as ferramentas, o mais conhecido possível para que aumente essa demanda, para que a gente consiga melhorar as questões de custo, que é uma regra simples, né? Quanto maior o volume, menor o custo individual. Para que cada vez mais pessoas, mais indivíduos tenham acesso a essas testagens. Porque eu imagino se todo mundo tivesse a oportunidade de fazer um exame de microbiota intestinal e uma terapia de modulação. Não ia ter tanta doença como a gente está vendo hoje, né? Principalmente as inflamatórias e tudo mais. Mas esse exame é excelente, cara, porque lá no meu consultório mesmo tenho muitas pacientes com desbiose. E aí você fala, cara, como que eu vou diagnosticar? Será que é falta do quê? É bactéria boa, bactéria ruim, é fungo? Ela tá produzindo, às vezes, tem um aumento dessas bactérias hiperprodutoras de fermentação e tudo mais. E esse exame, esse teste, para mim, foi uma mão na roda, porque ele clareia e te mostra o que tá errado e o que você precisa fazer, né? E muitas das vezes o paciente está a vida toda achando que o problema é hormonal, é na tireoide, quanto que é uma parte ali do intestino que você precisa regular uma microbiota. E isso dá muita claridade, né? Eu até brinco com meus pacientes, a gente tem duas formas de tratar a tua desbiose. A forma às cegas, ou a gente faz esse exame aqui, a gente vai assertivo e resolve o teu problema rapidinho. O rapidinho, e é uma coisa que eu acabo repetindo muito. Eu acredito muito numa estratégia de curto, médio e longo prazo. Então, dentre todos os exames que a gente oferece, tem o que dá uma resposta de mais curto prazo é a dieta de exclusão orientada pela hipersensibilidade alimentar. Né? Então, recebeu aquele laudo, né? A exclusão daquilo dá uma percepção para o paciente de 1, 2 semanas. E o que é interessante é que melhorar a adesão também ao tratamento, né? Porque quando o paciente vê que, de fato, existe um laudo sobre aquilo e confirma aquilo, deixando de ter algum sintoma específico, ele tem muito mais adesão ao tratamento. E no médio prazo, a gente vai exatamente para a modulação intestinal, porque a gente está falando não mais de 1, 2 semanas, mas está falando de um paciente que já está mais aberto a uma terapia, a uma intervenção, e aí a gente entra com 3 meses de modulação para fazer essas duas fotografias, a fotografia de D0 e a fotografia de 3 meses. Do pós, né? Esse de hipersensibilidade é excelente. Eu descobri uma alergia ali, uma hipersensibilidade a ovo que eu não sabia, e eu sempre, quando eu comia ovo, eu ficava espirrando, e a rinite atacava. Eu falei, cara, minha mãe não tem rinite, a casa tá sem nenhum ácaro e eu tô espirrando, deve ser alguma coisa alimentar. Só que mesmo estudando pra caramba, eu vim descobrir recentemente por conta desse teste de hipersensibilidade. E aí esse teste, ele age não buscando doenças, eu acho que aí a gente age na prevenção, que eu acho que é uma das coisas que nos próximos anos será a nova medicina, não tratar a doença, mas sim na prevenção, que a gente já tenta fazer isso há bastante tempo. Então, se eu tenho uma hipersensibilidade a ovo, por exemplo, isso vai gerar uma cadeia inflamatória no meu intestino, vai gerar aquela inflamação e liberação de citoxinas. O teu intestino vai falar, poxa, Gustavo, tá rolando aqui alguma inflamação, vamos mandar anticorpos. E aí os anticorpos chegam lá, deixa eu ver, quem é que tem aqui pra gente combater? Ah, não tem ninguém, tem o intestino. E aí ele começa a lesionar a mucosa intestinal, por isso que às vezes você come e sente uma diarreia ou tem algum problema gastrointestinal. Essa inflamação crônica,
gera doenças autoimunes. Então, por isso que você está vendo muito hipotiroidismo, doença celíaca. Do nada, a mãe nunca teve nenhum problema de saúde, do nada o cara aparece com uma doença autoimune. Isso vai gerando inflamação, e inflamação no longo prazo, infelizmente, gera câncer. São gatilhos, né? São gatilhos. São Então, gatilhos. você ter todo esse panorama de alimentos que você não pode, você tem que evitar, super interessante. Porque os gatilhos, na estratégia de mais longo prazo, a gente olha com muita atenção para a genética. E a genética é aquilo, ela vai dar o status do teu DNA com as tuas mutações, tuas variantes. Então são suscetibilidades, são predisposições, não é um diagnóstico clínico. Tá? Agora, entre a genética e a epigenética, que é de fato a expressão desse DNA e aquilo que aparece, eu vi casos aqui, por exemplo, de paciente bibariátrico e que ganhou peso pela terceira vez todo de novo. E quando a gente olhava o resultado do exame nutrigenético dele, ele apontava 0% de suscetibilidade à obesidade. Caramba. Então a suspeita era, se você está ganhando todo esse peso de novo, só pode ser genético. Não era. E aí quando você observa os outros fatores do laudo dele, apareceu muito ali síndrome metabólica, estresse oxidativo, má absorção e distúrbios de comportamento. Muitos, né? Principalmente voltado a sono e mental, e saúde mental. E até na conversa, nesse case, a gente conversou muito junto para dizer o seguinte, olha, talvez o problema do teu paciente seja a compulsão. Então, vamos tentar ajudá-lo a trocar essa compulsão por uma compulsão por algo mais saudável, né? E na prática, porque assim, você pega um paciente obeso, sedentário, e vai falar para que ele tem que fazer dieta e exercício, a saúde mental vai embora. Né? E aí o que aconteceu? Ele achou um grupo, ele aprendeu a pedalar, gostou, se encantou por pedalar, e achou um grupo que pedala das 11 da noite até as 3 da manhã todos os dias. Então assim, ele se achou ali, então resolveu o problema dele por uma mudança de comportamento, né? Na tua prática clínica, com relação à maioria dos pacientes que você atende, essas questões comportamentais, como é que é a tua abordagem em relação à combinação da reposição hormonal com a terapia comportamental, com a questão de saúde mental? Conta muito, cara, porque a obesidade em si, o excesso de gordura, antigamente a gente era meio preconceituoso. Olhava para uma pessoa gorda e falava, porra, o cara gosta de comer, viciado em comida, ou não consegue se controlar. Mas hoje a gente sabe que é bem mais complexo, né? Então, a própria parte mental tem que ser avaliada durante a consulta, mesmo se o cara for um endócrino, mesmo se for um nutrólogo, porque às vezes ali é a causa do problema dele, né? A obesidade em si é só a pontinha do iceberg. Você tem que olhar o interior do cara. E se você não descobrir a causa, você tá só paliando um problema que ele tem. Isso aí não vai resolver o problema do paciente. Aí ele não vai ter sucesso e nem você como médico vai ter sucesso. Então você tem que olhar, fazer esse olhar macro, né, 360, para você encontrar a causa. Eu vejo muita gente que tem compulsão alimentar, e aí essa compulsão alimentar geralmente está ligada a um problema de relacionamento que ela não tá ruim, um problema familiar que ela não tratou. Então isso é uma das intervenções que a gente tem que atuar. Hoje, com as canetinhas emagrecedoras, o Ozempic, você tá paliando muito dos problemas, porque o cara toma um Ozempic, beleza, mas e aí qual é a causa? O Ozempic só reduz o apetite, mas às vezes a causa do apetite é uma ansiedade. Às vezes a causa desse excesso de apetite é um problema de desbiose intestinal, que você não está tratando, e aí se tá com o Ozempic no cara, você piora a parte intestinal dele, porque gera uma constipação. Então você falseia muitos diagnósticos assim, se você não fizer esse olhar 360. E olhando na parte de reposição hormonal, assim, que 80% dos pacientes que eu atendo com excesso de peso, uma obesidade grau 1 ou 2, eles têm uma deficiência de testosterona principalmente. Porque a testo, eu costumo falar, é como se fosse uma gangorra. Quanto mais gordura você tem, menos testosterona você vai ter. Quanto menos gordura você tem, você vai ter mais testosterona. E isso é visível. Tem uma paciente agora que perdeu cerca de 15 quilos de gordura, evidentemente. E, cara, a testo saiu de 300 para 800, por exemplo. E aí a gente fica sempre naquela, e aí eu faço a reposição nesse cara
ou se eu fizer tacar o hormônio, vai converter mais estradiol, vai piorar o excesso de peso dele. Mas se eu não repor, o cara não vai ter estímulo nenhum para treinar. Porque você imagina você mandar um cara com um texto de 250 para ele ir treinar e correr na rua. Ele não vai fazer. Ele vai fazer o primeiro dia, a recuperação dele vai estar deficitária, no outro dia ele vai acordar todo quebrado e não vai continuar a fazer o tratamento. Então é um paradoxo dentro da medicina. Repor, não repor, qual o momento, né? E a multidisciplinaridade do cuidado também, né? Com certeza. Lá no meu instituto a gente trabalha com outros profissionais. Então tem um personal que hoje eu até falei pro meu pai, é muito melhor você pagar um personal do que um médico hoje, porque o personal vai tratar na prevenção, né? E o médico já vai chegar para tratar a doença, principalmente se é um médico mais arcaico, e uma nutricionista, que eu acho super importante. Antigamente eu passava a dieta e fazia tudo. Hoje em dia eu vi que o papel da nutricionista é muito importante. Aliás, eu lembro da época que se falava que para ter uma boa qualidade de vida, 50% atividade física, 50% nutrição. Hoje eu acredito que são 80% nutrição. 80% nutrição, né? Aí entra um pouquinho do sono aí também, né? Que é super importante. Eu atendo muitos médicos e aí quando você pega o cara com cortisol de manhã já tá lá na casa dos 30, se você mede o cortisol dele às 10 horas da noite também tá lá no alto, porque geralmente eles faz plantão noturno, e o cortisol, se ele é liberado em momentos que não é para liberar, é uma lástima, né? Ele é muito prejudicial, principalmente na parte de resistência insulínica, que o teste o teste genético da nutrigenética dá também essa informação, né? E também hoje está se falando muito sobre resistência insulínica, né? Tem muitos pacientes, não sei se você já viu, o cara está fazendo uma dieta com déficit calórico, ou seja, está comendo menos do que ele deveria, só que ele não consegue perder peso. Aí você fala, cara, como que esse cara não consegue perder peso? Ele não deve estar fazendo a dieta, mas geralmente ele tem uma insulina lá que está resistente, teu pâncreas está lá tentando vencer essa resistência, a insulina está lá no talo, e essa insulina vai depositar gordura principalmente no lugar que a gente não quer, que é no abdômen. Talvez você já tenha visto algumas pessoas falar, poxa, Gustavo, eu faço dieta, mas não emagreço, cara, eu preciso resolver esse problema. Vai além vai além da dieta, vai além da atividade física, vai partir para modulação mesmo, né? Aí entra modulação intestinal, modulação hormonal, modulação de comportamento. Isso é coisa que a gente atua bastante, né? Pelo menos os nossos testes têm um foco grande nisso. Um outro ponto dos nossos testes é até um lançamento recente que nós fizemos no final do ano passado, de glicanos como medidores, né, como monitores de inflamação. Então, dentre aqueles biomarcadores do envelhecimento, um deles é a inflamação crônica e, segundo, né, a boa parte das publicações, talvez seja o mais importante ali na medição do envelhecimento. E eu gosto só um pouquinho de compartilhar o meu caso, né? Porque eu fiz o meu teste e aos 44 anos minha idade biológica foi calculada para 28. O que faz todo sentido, porque eu vim de um ano de modulação e de atividade física, alteração dietética, uma intervenção importante ali, e regrado, fiel, leal ao tratamento. Então eu já esperava que tivesse, que aparecesse ali uma idade biológica menor que a minha idade cronológica. Não esperava que fosse tanto. Mas, assim, fiquei feliz com o resultado, naturalmente. Duas coisas que apareceram ali que para mim foram muito interessantes. Um dos indicadores, ele sinalizou a atenção para doenças autoimunes. E eu já faço o manejo do Hashimoto. Né, já faço manejo. Então, ok, o teste pegou, eu já estou fazendo manejo, é outra coisa que justifica ter reduzido tanto a idade biológica. E uma segunda, que é sempre o ponto de que raramente doenças autoimunes vêm sozinhas, né? Eu descobri a minha segunda, que é a gastrite atrófica, que é a célula parietal positiva. E que apareceu também num outro indicador, como investigar problemas digestórios. Né? E também já faço manejo, então puxou para baixo. Tá? Uma coisa interessante é que quando a gente fala de genética, entre a genética e a epigenética, que é o DNA e a expressão do DNA, a gente tem um gap no meio, né? O que acontece nesse meio? Acontece o início dos fatores que vão levar a doença. E os glicanos, eles se comportam muito bem ali no meio. Então a gente consegue ver pela perda dos glicanos que a inflamação crônica está chegando.
Entendi. Você age já um passo antes, então, né? Age um passo antes e assim, a gente está começando a agir antes daquele famoso ponto de não retorno, né? Que é quando a doença já se manifesta, quando você já tem um sintoma. E aí onde entra a clínica, né? Porque identificando esse potencial, essa potencial inflamação, ou essa potencial cronicidade da inflamação, é onde tem que fazer a estratégia de reversão. E aí que vem minha pergunta. Dentre identificando o paciente obeso ou inflamado, a estratégia de reversão, o que ela inclui e quão abrangente ela é? Ele inclui várias. Primeiro, a mudança do estilo de vida, né? Você falou muito de epigenética, que é teoricamente o que a gente vai fazer para amenizar o que a gente trouxe de herança ali de mal, né? Então, a gente vai ter que fazer uma primeira mudança do estilo de vida, né? Que é mudar a alimentação. Aí você pode ir para uma dieta, ou uma dieta vegana, ou uma dieta com menos calorias, porque já vai ajudar. Alguns pacientes que têm mais resistência insulínica, você vai ter que tirar o açúcar desse cara, porque senão se ele comer, o açúcar envelhece, né? Faz redução ali das células. Melhora da qualidade do sono, eu acho que é super importante, e o teste te mostra isso também, né? Se você tem que melhorar o teu sono, porque aí também está ligado diretamente à longevidade. Quem dorme mal, infelizmente, vai ter mais grelina, mais secreção de grelina, que é aquele hormônio da fome compulsiva. Quem dorme mal vai ter mais liberação de cortisol, que está completamente contra a longevidade em si. Quem dorme mal também vai diminuir a produção de testosterona e liberação de alguns hormônios, como o GH, principalmente, que ajuda ali na regeneração de outras células. Então, tem que fazer essas mudanças, e eu acho que o exame consegue te dar todos esses parâmetros, além de te falar, olha, o que está errado, o que você precisa mudar para hoje, né? Até quando a gente discute essa questão do ponto de não retorno, a evolução do estado de saúde para o estado de doença, ela leva décadas, né? Com certeza. E quais são os principais indicadores de que alguma coisa está errada com o corpo? Em que momento o paciente tem que ter aquele cuidado e se preocupar em buscar ajuda? O quanto antes, né, eu diria. Essa questão do que você falou, só voltando um ponto de 10 anos, é muito importante. Eu tô lendo muito sobre o açúcar, né? E na medicina hoje a gente olha a doença, um cara diabético ou um pré-diabético. Só que o pré-diabético, ou diabético, ou hipertenso, ali já é realmente a ponta do iceberg, o problema já se alastrou. E para esse time ali do cara eutrófico, para ele doente, demora cerca de 10 anos. E o açúcar em si, ele vai depletando principalmente a parte de vasos sanguíneos, que é coisa que a gente não vê, né? O próprio fator inflamatório é algo que ele também não consegue ver, não consegue enxergar. Quando ele enxerga, já é um sintoma muito ruim, já está bastante prejudicial e a gente não consegue retornar. A parte da inflamação cardiovascular, né? Acho que um dos maiores protetores é a suplementação com ômega, né? Com ômega 3, Entra excelente. e eu acredito que todo mundo que passa pela busca de longevidade está suplementando o ômega, né? A grande maioria. Ômega 3 e vitamina D também, eu acho que é super importante. Eu adicionaria aí também nessa suplementação o magnésio, principalmente o magnésio quelato, ajuda na neuroproteção. O ômega 3 não só cardioprotetor, mas ele é neuroprotetor, que é o DHA e o EPA, gosto bastante. Mas a vitamina D também eu acho que tá dentro aí. Eu fiz recentemente um atendimento de uma empresa onde a gente pegou entrou para dentro do time deles, em torno de 50 profissionais do ramo da tecnologia. Eles produzem tecnologia para proteger dados das empresas. E é só a garotada de 28, 25 anos. Cara, 80% dos profissionais da tecnologia tinham uma vitamina D menor que 20. Tinha um cara com 6 de vitamina D, que eu nunca tinha visto isso. É uma turma que dorme de dia, trabalha de madrugada, não vai ter sol, né? E só na cara, telas e telas, né? Então hoje eu até brinco, a gente tá dentro das caixinhas, né? Tá aqui dentro da caixinha, não se expõe ao sol. Aí vai pro carro, tá na caixinha, chega em casa, tá dentro da caixinha e nunca se expõe ao sol. Ainda mais aqui em São Paulo, né? Que todo dia tá nublado, enfim. Então a gente tem hoje uma pandemia principalmente de pacientes com deficiência de vitamina D, que eu acho que é importante suplementar e uma das coisas que o exame também nos mostra, né?
que é essa parte É, de suplementação. o nutrigenético mostra com a questão da absorção das vitaminas, outro exame também falando sobre o índice ômega 3 e ômega 6, né? Então esse é um teste metabolômico e é curioso porque a gente busca a suplementação do ômega sempre olhando o efeito protetivo, neuroprotetivo, a melhoria da cognição, a proteção cardiovascular. E assim, pouco se fala sobre o desequilíbrio entre o ômega 3 e o ômega 6, sendo que quando há esse desequilíbrio, ele passa a ter um potencial pró-inflamatório cardiovascular, né? Ele vira contra, né? Então, uma das provocações que eu sempre acabo tendo é aquele paciente onde a suplementação está feita, onde o manejo está feito e esse paciente continua inflamado, né? Ele continua com uma dificuldade ali de evolução no tratamento. Às vezes é aquele paciente que está buscando o emagrecimento e o ganho de massa muscular e a coisa não acontece, ele continua inflamado. E a gente vê que dentre os resultados e os cases existe uma variação importante no índice ômega 3 e ômega 6 e que é extremamente simples de ajustar, né? Porque vai ajustar a partir da quantificação da concentração do DHA ou do EPA ou de todos os outros componentes que tem ali. Às vezes não suplementar com óleo de peixe, mas suplementar, por exemplo, tem estratégias com óleo de cânhamo, tem estratégias com outros azeites, então que vão trazer outros componentes ali que podem estar deficitários e não necessariamente o EPA e DHA, né? Bem interessante. E na estratégia de emagrecimento, né, a gente até brincando aqui com a minha questão de idade biológica, mas um dos estudos, um dos artigos científicos publicados que eu li, que mostra o caso mais gritante. Então, assim, vamos começar do menos para o mais. Então, mulher, 35 anos, com 13 anos de idade biológica acima da idade dela, teve uma redução em 6 meses de 17 anos na idade biológica. Então, ela voltou 17 anos. E baseado em quê? Tirar o HIIT que ela fazia à noite. Então, o HIIT para ela, o treinamento de alta intensidade noturno, não fazia bem para ela. Então, substituiu por atividades físicas mais leves. A reposição hormonal, manejo do sono e do estresse, né? Então, são manejos simples e que mudam significativamente a qualidade de vida, né? Um outro case que a gente usa bastante também é de reposição de testosterona em terceira idade, né? E assim, se eu não me engano, baixou de 72 anos para 47. Eu acho que esses são os números, depois eu vou puxar direitinho. Mas assim, foi muito grande a diferença. E outra diferença muito grande foi com bariátrica, que chegou a reduzir 37 anos na idade biológica. O emagrecimento pós-bariátrica, o que prova o quanto a obesidade é inflamatória. Inflamatória. Aí o cara pode olhar e falar, pô, então a bariátrica que que resolve os problemas. Não, porque ele deve ter perdido uns 20, 30 quilos aí, né? Você falou muito da menopausa e a parte de reposição hormonal, que é uma área que eu gosto. E se você for pegar a medicina tradicional, eles são totalmente contra, né, a reposição hormonal. Testo causa câncer, estradiol causa câncer. E os novos estudos estão mostrando coisas completamente diferentes, né? Inflamação também causa, obesidade também causa. E uma série de outras coisas, né? Então, a mulher, principalmente quando ela está na menopausa e ela não faz a reposição hormonal, e eu tenho certeza que isso foi um dos fatores desse case aí, ela envelhece mais rápido, né? O próprio estradiol, ele é neuroprotetor para a mulher. O estradiol, ele produz a síntese de ácido hialurônico, que são esses ácidos que a galera hoje está atacando no rosto. O estradiol faz essa síntese dele. Então, a mulher que não faz a reposição hormonal, ela envelhece mais rápido, o cabelo dela fica cheio de frizz, ela vai ter mais rugas. Então, só dela não fazer a reposição hormonal tem esses aspectos estéticos, mas também tem os clínicos. Então, o estradiol é que lubrifica as artérias da mulher. Mulher que não faz reposição hormonal, você pode ir num pronto-socorro e ver de 60% a 70% das mulheres que tiveram um AVC com menos de 60 anos não fizeram reposição hormonal. Porque o estradiol, ele protege essas artérias, né? Tanto é que, qual é o primeiro sintoma da menopausa? Calorão. Um calor terrível. E também a mulher, quando ela não faz a reposição hormonal, ela vai ter mais distúrbios, principalmente de colesterol, porque o estradiol que controla o colesterol. E já foi datado, né? Já tem vários estudos mostrando que o estradiol não aumenta a chance de câncer de mama. Então, se eu sou uma mulher, eu não tenho câncer, eu tomei estradiol, não vai aumentar o risco.
Agora, claro, antigamente a gente não pesquisava essa mulher, tacava hormônio para todo mundo, o hormônio era ruim, era um hormônio à base de égua, equino, então a dose era muito alta, então realmente tinha muito problema, mas a gente não sabia como tratar essa mulher e nem como investigar. Então aí você vai causar muito mais problemas. E outras, você tinha uma mulher que bebia, fumava, tinha obesidade super inflamatória. Você vai dar hormônio para ela nesse momento, você vai atrapalhar mais a vida dela do que ajudar, né? Fato. A menopausa é interessante porque quando a gente olha o gráfico de envelhecimento, o gráfico masculino ele é totalmente linear. E o feminino, ele vem abaixo do masculino, ou seja, as mulheres envelhecem mais lentamente que os homens, até a menopausa. Porque e são vários gráficos de várias etnias e todos eles são praticamente iguais. Então não muda por etnia, não muda. Quando ele chega na menopausa, dá um tiro de envelhecimento, de perda dos glicanos. Né? Então a idade biológica dispara para cima. Também encurtam. Né? E aí todas as características de senescência, desbiose, vem tudo junto. E aí eu sempre penso, né, o quanto essa multidisciplinaridade ajuda a esse, primeiro, preparar a menopausa, né? Trabalhar o processo do climatério. Segundo, do pós, o quanto consegue evitar tudo isso que incomoda e que deprime e que atrapalha qualquer pensamento de longevidade e qualidade de vida, né? Que são as mudanças estéticas, são as mudanças emocionais, as questões de saúde mental. Completamente. A mulher, não só o estradiol, ela perde, mas ela diminui muito a progesterona. E a progesterona, ela diminui a ansiedade da mulher e ela relaxa a mulher. Então, quando você pega uma mulher mais jovem que ela tá ali na TPM, tem períodos que ela tá super ansiosa, tem períodos que ela tá mais emocional. É só por um aumento e uma depressão ali da progesterona. A maioria das mulheres que chegam a 45 fala, cara, se eu não fizer algo aqui, eu vou perder meu réu primário, eu vou cometer algum delito. Justamente por conta dessa deficiência de progesterona, que é o hormônio que relaxa e deixa a mulher mais tranquila. Eu brinco que foi Deus que jogou Eva lá com Adão, aí Eva estava muito estressada, ele falou, eu preciso criar um hormônio para deixar essa mulher mais tranquila. E aí a progesterona tem esse fator super protetor também do sistema nervoso central dessa mulher. E é interessante que o exame ele te mostra também, te mostra isso e ele pega uma parte dos telômeros, né? Você falou uma coisa muito interessante. E lá junto dos glicanos e os telômeros, e aí ele apresenta quais são os danos que está tendo e já o tratamento, não é isso? Ele não apresenta o tratamento, mas ele mostra a indicação de onde buscar clinicamente algum desvio. Né, algum sintoma. Então, às vezes foi até interessante tocar nesse assunto, porque às vezes uma solicitação que vem muito para a gente é a sugestão da modulação, a sugestão da terapia. Só que para o laboratório, além de não ser a prerrogativa do laboratório, ainda tem um agravante, porque eu não tenho nenhuma informação de anamnese, eu não sei o histórico familiar, eu não sei o histórico do próprio paciente, eu não sei as questões comportamentais desse paciente. Então, eu não consigo fazer nenhuma ideia ou sugestão de modulação ou de intervenção terapêutica. Não faz sentido. Né? Então, às vezes, sente-se muita falta dos laudos diagnósticos de alguma sugestão de intervenção, mas não é o papel, né? Porque o laboratório ele não é clínico. Porque né? o médico ele é tá de treinado. análise clínica. Análise clínica. Já tá treinado, é isso, né? Recebe o exame junto com o laudo. Isso já vem da escola da medicina, né? Mas realmente, você não tem informação suficiente para gerar um raciocínio e gerar um tratamento. Você tem a informação e o médico tem que desenvolver um raciocínio em cima dessa informação. É igual até mesmo em exames comuns. Você olha lá um exame, uma ferritina, por exemplo, tá em 300, em 350, você vai ter que interpretar como que esse cara está se relacionando com alimentação e rotinas e por que essa ferritina está alta. Ele tem uma doença genética que produz muito ferro? Não. Ele tem um sono desregulado, ele faz alimentação baseada em junk foods, em enlatados, em embutidos, enfim. E aí o médico tem que avaliar.
E aí eu digo, o médico que trata só exame, ele está fadado ao fracasso. Ele tem que olhar o exame e relacionar com a pessoa e ver o que Uhum. que causa, né? E tem as estratégias e todas as ferramentas auxiliares de anamnese, de diagnóstico clínico, de diagnóstico laboratorial, e essas ferramentas todas combinadas, acredito que ajudam demais a acertar da primeira vez, né? E a ter um curto prazo na percepção do paciente, que a percepção do paciente é o que vai garantir a adesão ao tratamento e a fidelidade ao profissional também, né? Com certeza. Você não força nada, né? Exato. E você sempre atualizado, sempre estudando muito, qual que é a tua ideia de futuro da medicina de precisão? Futuro da medicina de precisão. Eu acho que assim, a gente vai nos próximos anos atuar mais na prevenção de doenças, não tanto no tratamento em si. E aí vão vir vários exames de diagnóstico. Recentemente eu fiz uma reunião com o pessoal ali em Alphaville. Eles estão tentando criar já algumas tecnologias baseadas em IA para prever, principalmente se esse cara vai ter algum problema de saúde. Lá eles estão estudando mais na parte de câncer de mama. Eles querem desenvolver um exame sem tocar na mulher, um exame de mama sem tocar na mulher. Já vi algumas outras pessoas também criando. O próprio Glicano já dá essa informação, mas eu tinha olhado em outro artigo, para prevenir diabetes. Então, ele vai te dar uma projeção se esse cara tem nos Muitos artigos próximos... sobre isso, hein? Tem muito artigo Me sobre lembra isso. para eu te mandar alguns artigos aqui da relação direta dos glicanos em pacientes diabéticos. Esse aí, para mim, vai ser super interessante. E tem gente querendo colocar no SUS. Você imagina você pegar os bancos de dados do SUS, de milhões de pessoas, e você entregar isso pro governo e falar, olha, rastreia esse cara aqui antes, passa pro médico da família, que passa pros agentes de saúde, visitar esse cara e falar, olha, faz uma mudança do estilo de vida nesse cara aqui, que ele vai ter diabetes daqui 10 anos. Imagina o quanto a gente não vai economizar, porque é muito mais barato tratar na prevenção do que tratar a doença em si, né? Saúde pública a gente sempre economiza nas duas pontas, né? Primeiro que é a economicidade do próprio tratamento, da prevenção da doença, e segundo que e eu não gosto desse termo, mas é sempre o termo que é usado, é não ter esse indivíduo como um peso para o Estado, né? Porque depois de doente, esse indivíduo não trabalha, o Estado vira o responsável pela pensão, né? Então ele vira um peso para o Estado. Então eu não gosto muito do termo, mas é exatamente como eles lidam com essa questão toda. Sim. Por isso que o nosso gasto com saúde o gasto do governo, na verdade, o maior é com saúde, né? Então o cara tá lá, fica com uma doença, aí se ele tem o custo do médico, aí ele tem o custo do fisioterapeuta, e não trabalha, aí tem o seguro DPVAT, o cara só vai pegando benefício, e você treina esse cara a nunca querer mais voltar a trabalhar, né? Infelizmente. Mas voltando no ponto de vista de emagrecimento e obesidade, a gente já vive um momento super interessante, né? Se eu não me engano, 2023 foi o ano que os Estados Unidos não apresentou, eu quero até te mandar esse artigo depois, não apresentou aumento do índice de obesidade. E isso é histórico. Principalmente nos Estados Unidos. Ali um tipo de obesidade, né? Se eu não me engano, foi obesidade de grau 3 ou foi 2. Por que isso? Por conta das canetinhas emagrecedoras que o pessoal hoje tanto usa, né? Agora surgiu o Monjaro, que eu acho que é uma das coisas assim revolucionárias. No meu caso, que atuo na endócrino já tem bastante tempo, essa medicação, para quem já tratou paciente com sibutramina, por exemplo, que a mulher voltava magra, mas doida da cabeça, com problema psiquiátrico, tá sendo uma mão na roda. E isso está tendo um impacto global muito grande. O Walmart publicou uma nota dizendo que está preocupado porque teve uma redução de 30% no consumo alimentar. Agora as empresas... Pena. Que pena, né? E principalmente enlatados e embutidos, o que é bom já, os ultraprocessados. As empresas aéreas já estão fazendo estudos para a gente poder carregar mais peso, porque as pessoas estão mais leves, então tem isso também. E falando de até investimento, eu vi que vários tubarões dos investimentos, eles estão tirando os recursos e alocações em bebidas alcoólicas e colocando em outros fundos, porque também está tendo uma redução até do consumo de álcool, né? Eu vi recentemente, essa é a geração que menos faz uso de bebida alcoólica e é a que mais se cuida da saúde em si. Então, eu acho que esse é um dos futuros também da medicina. E eu acho que o uso de IA para desenvolver tecnologias para prevenção de doenças. O próprio N-glicanos aí já é uma tecnologia super interessante para a gente prever se esse cara vai ter doença ou não e o que ele precisa mudar, né?
É uma das frases que a gente mais coloca aqui é testar, 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 porque na prática as ferramentas diagnósticas, a grande maioria já estão disponíveis. O que a gente tem de inovação hoje já tem muita coisa disponível. Então, de novo, o nosso papel aqui é sempre levar mais informação para que a gente consiga, como pacientes, questionar o nosso médico e, como médicos, acessar essas ferramentas. Né? Eu agradeço aqui a participação do Dr. Leonardo e te pedindo aqui para deixar um recado para quem nos assiste, principalmente com relação ao uso das ferramentas, a importância do diagnóstico precoce. Recado tanto para profissionais, para colegas, quanto para pacientes. Legal. Aos colegas, se atualizem, porque a medicina tem cada vez caminhado muito rápido. A gente estava tocando no assunto do Mounjaro, mas a gente já tem um desenvolvimento de uma tecnologia, de uma medicação, onde os pacientes vão emagrecer e ganhar massa muscular sem precisar treinar, que é isso é vida. Imagina, você em casa só tomando a medicação e ganhando massa muscular. Talvez o papel do endócrino seja outro daqui futuramente, né? Não tanto passar dieta e ajudar no emagrecimento. E aos amigos e pacientes, mudem o estilo de vida, melhore a qualidade do sono, porque esse é um fator crucial, tanto na sua vida profissional, quanto performance na vida e no trabalho. Quero deixar um agradecimento aqui a todos vocês, a você, Gustavo, a Testify pelo apoio. Vocês são um parceirão aqui que eu quero levar por muito tempo. Quero deixar também as minhas redes sociais, o meu Instagram, que é @drleonardo.lourenco. A gente fala muito lá sobre tudo, um pouco do que a gente falou aqui hoje, de uma maneira mais leve, descontraída também. E também está aberto para vocês mandarem as perguntas lá se tiver alguma dúvida aqui. Legal. Pessoal, o assunto, eu tenho certeza, não vou perguntar se o assunto foi interessante, porque o assunto é interessante, é um assunto atual e, assim, desperta muita curiosidade e poderia ser discutido durante horas. Então, se vocês gostaram dessa conversa e tem algum assunto que quer um maior aprofundamento, não deixa de curtir, de compartilhar e principalmente de comentar esse conteúdo para também nos orientar aqui a produzir conteúdos melhores a cada dia. Muito obrigado, até a próxima.